Olá novamente, vamos continuar com a nossa parte de Química Orgânica, Isomeria Ótica, parte 2. Alguns detalhezinhos que ainda faltaram na teoria, tá? E basicamente exercícios. Relembrando rápido. Isomeria ótica, tá? É um tipo de isomeria espacial que ocorre em moléculas que têm um carbono quiral, carbono assimétrico. Para quem não lembra, carbono assimétrico é aquele carbono que faz 4 ligações diferentes. Então aqui nós temos o caso do flúor, hidrogênio, bromo e cloro. Esse carbono é um carbono assimétrico. Pode ser uma molécula maior, se os 4 ligantes ainda forem diferentes, nós temos também carbono quiral. Aí surge a pergunta, professor, mas aqui é carbono e aqui é carbono. É igual, mas na hora de estudar isomeria ótica, nós estudamos a espécie inteira, toda essa parte ligada ao carbono. Se essas espécies ligadas, se esses ligantes forem diferentes, então apresenta isomeria ótica. Compostos com um carbono assimétrico ou carbono quiral, eles apresentam sempre 2 isômeros óticos, um destrógeno e o outro levógeno. Então aqui eu tenho um ácido lático. Eu tenho o ácido lático destrógeno e tenho o ácido lático levógeno. Os isômeros óticos podem ser representados como sendo a imagem especular um do outro. Então eu tenho o ácido lático destrógeno. Se eu conseguisse colocar um espelho na frente dessa molécula, o reflexo dela seria o ácido lático destrógeno, levógeno, estrógeno. Algumas observações. A única maneira de saber se um isômero ótico é destrógeno ou levógeno consiste em utilizar o polarímetro, que nós vimos na aula passada. Tá? Não tem como olhar para a molécula e saber se ela vai ser destrógeno ou levógeno, só através do polarímetro. Utilizando o polarímetro, verificou-se que ambos os isômeros provocam o mesmo desvio, o mesmo ângulo, porém em lados opostos. Um desvia para a direita e o outro para a esquerda. Vamos continuar nossas observações. O isômero destrógeno desvia a luz para a direita. O isômero levógeno desvia a luz para a esquerda. Existe um caso, tá, em que você tem uma mistura com as mesmas quantidades de destrógeno e levógeno. Isso faz com que não ocorra o desvio da luz. Nós chamamos, nesse caso, mistura racêmica. É quando eu tenho a mesma quantidade do isômero destrógeno e levógeno. Neste caso, a luz não é desviada. Então, você pode ter uma substância só com isômero destrógeno desvia a luz para a direita. A substância só com isômero levógeno desvia a luz para a esquerda. E você pode ter a mistura racêmica, que é 50% de cada um. Nesse caso, a mistura faz com que não ocorra o desvio. Mais uma observaçãozinha. Se um composto apresentar mais de um carbono quiral, podemos determinar o número de isômeros óticos utilizando a expressão de Van 't Hoff. Então, não necessariamente a molécula pode apresentar apenas um, mas pode apresentar 2, 3, 4, N carbonos quirais. Então, existe uma fórmula matemática para calcular quantos isômeros nós podemos ter nesses casos. Então está aqui, ó, isômeros ópticos ou isômeros opticamente ativos. É só você pegar 2 e elevar ao número de átomos de carbonos quirais diferentes. Então 2 elevado ao número de carbonos quirais, você tem as possibilidades, o número de isômeros possíveis. Existe também uma forma de calcular o número de misturas racêmicas. 2 elevado a n sobre 2. Ah, professor, não estou entendendo isso. Então, vamos colocar isso num exemplo aqui, ó.
Quantos isômeros nós temos nessa molécula? Tá? Isômeros óticos. Vamos analisar. Eu tenho 2 carbonos quirais, então colocando na formulinha 2 elevado a N. N é o número de carbonos quirais, 2 elevado a 2, eu tenho 4. Esse aqui pode ser destrógeno, esse pode ser destrógeno. Esse pode ser destrógeno, esse pode ser levógeno. Esse pode ser levógeno, esse pode ser destrógeno, esse pode ser levógeno e esse pode ser levógeno. Então, nós temos 4 possibilidades. Por isso que nós dizemos, são 4 isômeros. Se você ainda está com dúvida, vamos desenhar uma outra molécula aqui. Pronto. O carbono 2 e o carbono 3 são carbonos quirais. Vamos supor que esse desvia a luz um ângulo positivo para a direita e esse desvia com ângulo negativo para a esquerda. Então, eu posso ter um desviando com um ângulo X para a direita e esse desviando o ângulo Y para a esquerda, pois são carbonos quirais diferentes. Outra possibilidade, esse pode estar desviando a luz para a direita e esse também, com ângulos diferentes. Então, eu tenho destrógeno, levógeno ou destrógeno, destrógeno. Eu também posso ter esse caso. Vamos supor que esse esteja desviando a luz para a esquerda e esse esteja desviando a luz para a direita com outro ângulo. Então, eu tenho a possibilidade de ser levógeno, destrógeno. Ou ambos estejam desviando a luz para a esquerda, porém com ângulos diferentes, pois são carbonos quirais diferentes. Levógeno, levógeno. Então, nessa molécula, eu tenho essas 4 opções, que segue aquela regrinha de Van 't Hoff. 2 elevado ao número de carbonos quirais. 2 elevado a 2, então são 4 possibilidades. Ok? Vamos continuar. Aqui. Se eu tenho um carbono quiral, então eu tenho 2 isômeros opticamente ativos, o destrógeno e o levógeno. Se eu tenho 2 carbonos quirais diferentes, aí eu tenho 4 opções. Destrógeno, destrógeno, levógeno, levógeno e as combinações que nós fizemos no exercício anterior, as possíveis combinações. Se tiver 3, então é 2 elevado à terceira, são 8 possibilidades. Tá? São diferentes possibilidades que a gente pode combinar. Resumindo, N carbonos quirais, 2 elevado a N. São essas as possibilidades. Mas e se o exercício não perguntar o número de isômeros óticos ativos? E se perguntar o número de misturas racêmicas? Você coloca na formulinha, que é 2 elevado a N sobre 2. E aí você vai conseguir achar o número de misturas racêmicas possíveis. Agora tem um caso especial que eu queria conversar com vocês. As fórmulas apresentadas na tabela não são válidas no caso de compostos que apresentam na molécula 2 carbonos quirais iguais. Como assim iguais? Olha só esse carbono 2. OH, OH, hidrogênio, hidrogênio, carboxila, carboxila. Nesse caso, esse desvia a luz com ângulo X, esse também vai desviar a luz com ângulo X, pois são carbonos equivalentes, são iguais. Tá? Então, nesse caso, é um caso especial. Tá? Se esse desvia a luz para a direita e esse desvia a luz para a esquerda, no final das contas, não ocorre desvio da luz, porque um consegue anular o outro, pois eles desviam com o mesmo ângulo. Então, os carbonos de números 2 e 3 são assimétricos, porém são iguais. Neste caso, nós temos o isômero meso. Tá? Ele é opticamente inativo, ou seja, não desvia a luz polarizada. Nós dizemos que ele é inativo por compensação interna ou intramolecular. A compensação é dentro da própria molécula, já que o desvio do carbono destrógeno pode anular o desvio do carbono levógeno. Turminha, o que eu estou dizendo para vocês? Eu tenho
duas possibilidades, tá, de não ocorrer desvio da luz. Nós dizemos que o composto é opticamente inativo. Quando eu tenho uma mistura racêmica ou quando eu tenho o meso. Tá? A mistura racêmica nós dizemos que é opticamente inativo por compensação externa. Tá? Uma molécula consegue anular o desvio da luz da outra molécula. Quando é meso, nós dizemos que é opticamente inativo por compensação interna, porque dentro da própria molécula, tá, eu vou impedir esse desvio da luz polarizada. Ocorre também isomeria ótica em compostos cíclicos. Este carbono, por exemplo, está ligado a um hidrogênio, está ligado a um cloro, está ligado a esse CH2 e está ligado a este outro grupo aqui, diferente do CH2. São os casos mais comuns, tá bom? Em cadeia aberta e aqui em cadeia fechada. Contudo, existe um caso, é uma nota de rodapé. Quando eu tenho isomeria ótica com duas ligações duplas, tá? E os 4 ligantes diferentes. Aqui também ocorre isomeria ótica. Tá? Não é muito cobrado no vestibular, mas se aparecer, você vai identificar. E existe então a possibilidade de ter isomeria ótica quando eu tenho essa estrutura. Tá? 3 carbonos e esses ligados por duas ligações duplas, os ligantes sendo diferentes, tá? Apresentam isomeria ótica. Agora, nós podemos fazer a representação dessas moléculas pela projeção de Fischer. Nesse método, a molécula é desenhada na forma de cruz, com o átomo central no ponto de intersecção. Então, a gente coloca o carbono no ponto de intersecção. Então, essa é a projeção de Fischer. Esse nós já estamos acostumados. Lembrando que esse daqui está para frente do plano e esse está indo para o fundo do plano. Lembram disso? Vocês vão ver em alguns exercícios esse termo R e S. A gente vai estudar um pouquinho sobre esses termos. O sistema de nomenclatura fundamental na configuração absoluta RS de cada carbono quiral foi adotado pela IUPAC como sistema oficial. Então, nos últimos anos, vocês vão ver muito desse termo RS. E vou tentar mostrar para vocês como identificar quando é R e quando é S. Não é muito comum, mas talvez seja útil para vocês. Por exemplo, quem for fazer uma faculdade que apareça química orgânica. Então vamos lá. Eu tenho essa molécula aqui. Esse é um carbono quiral. Tem um metil ligado a ele, um bromo, um hidrogênio e um etil. Para começar, eu aconselho vocês a sempre colocar o hidrogênio, se tiver, ou tá, o ligante com menor número atômico, sempre para trás. Então coloca naqueles risquinhos indo para o fundo do plano. Então coloquei o hidrogênio, tá? É o meu grupo com menor número atômico, joguei ele lá para trás. E agora eu vou ter que identificar, tá, a prioridade, uma ordem que eu devo colocar. A ordem é simples. Começa a contar, a numerar, esquece o hidrogênio, ele está lá no fundo. Vamos pensar só nos outros ligantes. Eu começo a numerar do que tiver maior número atômico. Então, entre bromo, carbono e carbono, o bromo tem o maior número atômico. Tá? Eu costumo deixar ele aqui em cima. Tá? Ou quem tem maior número atômico, eu costumo deixar em cima. Agora,
eu tenho um metil e um etil. Tá bom? Ah, professor, está em posição diferente. Sim, estão em posições diferentes porque são isômeros óticos. Agora, qual tem maior prioridade? É só você analisar. Se você analisar, tá, for riscando, comparando o tamanho, o etil tem um tamanho maior. Então, ele é o nosso segundo grupo, a nossa segunda prioridade. E a terceira prioridade é o metil. Então, eu vou numerar. 1, 2, 3, e o hidrogênio é o 4. 1, 2, 3, e o hidrogênio é o 4. Olha que bacaninha. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Tá no sentido do relógio. Essa minha molécula é o isômero R. E esse aqui, ó, 1, 2, 3, tá no sentido anti-horário. Esse vai ser meu isômero S. Então, olha que bonitinho. Então, é daqui que vem esse termo R e S. Tá? Não é normal, não é comum pedir isso no vestibular, mas se por acaso aparecer, vocês já sabem mostrar da onde que é esse termo R e S. Está relacionado à isomeria, à posição dos grupos, tá bom? Lembrando que você vai numerar de acordo com a prioridade, e a prioridade é quem tem maior número atômico. 1, depois o metil. O etil 2 e o metil 3, deixando o hidrogênio sempre lá pro fundo. Espero ter ajudado. Vamos continuar com exercícios. Os ácidos abaixo estão presentes em alimentos de forma artificial e natural. A indústria alimentícia utiliza ácido málico na composição de geleias, marmeladas e bebidas de frutas. O ácido tartárico é utilizado pela indústria de alimentos na produção de fermentos. Já o ácido fumárico é empregado como agente flavorizante para dar sabor às sobremesas e proporcionar ação antioxidante. Quais dos ácidos representados acima apresentam isomeria geométrica ou isomeria ótica? Vamos lá. Para ter isomeria ótica, tem que ter carbono quiral. Então, aqui eu tenho um carbono quiral. Aqui eu tenho um carbono quiral. Aqui eu tenho outro carbono quiral. E para apresentar a isomeria geométrica, como a cadeia aberta, eu tenho que ter uma dupla ligação e os ligantes desses carbonos da dupla devem ser diferentes. Então, está aqui a resposta. Isomeria ótica, isomeria geométrica. Vamos para outro exercício. A fórmula representa a estrutura da leucina, um dos aminoácidos formadores de proteínas no organismo humano. Dê o número de átomos de carbono e de hidrogênio presentes em cada molécula de leucina. Item B. Na fórmula da leucina a seguir, indique o átomo de carbono assimétrico e o átomo de carbono terciário. Vamos fazer então. Vamos contar comigo. 3 átomos de hidrogênio e um de carbono. Aqui na pontinha o CH3. Tá bom? 3, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio. 9, 10, 11, 12, 13 átomos de hidrogênio e 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Se você teve alguma dificuldade, pessoal, é só desenhar CH3, CH3, CH, CH2, CH e NH2, C, dupla O, OH. E eu já achei o carbono quiral aqui, 4 ligantes diferentes. E esse aqui é meu carbono terciário, ó. Ah, tem 3 átomos de carbono ligados a ele, por isso carbono terciário. Vamos para mais um exercício. O óxido de propileno mostrado abaixo é amplamente utilizado na fabricação de polietileno
recentemente. Esta molécula foi detectada na nuvem interestelar gasosa localizada a 2,8 vezes 10 a terceira anos-luz do nosso planeta, próximos ao centro da Via Láctea. Analise a estrutura do óxido de propileno e assinale a alternativa que melhor representa o tipo de isomeria que ela pode apresentar. Se vocês analisarem comigo, este carboninho aqui, ó, ele é um carbono quiral. Tá? Nós temos aqui um oxigênio ligado a ele, este grupo CH2 ligado a ele, o metil ligado a ele e o hidrogênio. Então, se tem carbono quiral, isomeria ótica, alternativa C. Mais um exercício, vamos lá. A adrenalina é um hormônio natural elaborado pelas glândulas sudoríparas suprarrenais e potente estimulante cardíaco e hipertensor. É um composto orgânico que apresenta a seguinte fórmula estrutural e representada abaixo. Quantos isômeros opticamente ativos apresenta este hormônio? Lembrando que cada carbono quiral apresenta 2 isômeros opticamente ativos, o destrógeno e o levógeno. Então tem que achar o número de carbonos quirais. Nenhum dos carbonos do ciclo é quiral. Esse carbono não é quiral, tem 3 hidrogênios ligados a ele. Esse carbono também não é quiral, porque tem 2 hidrogênios ligados a ele. Então só tenho este átomo de carbono quiral, portanto apresenta 2 isômeros opticamente ativos, a molécula de estrógeno e levógeno. Mais um. De acordo com a representação da estrutura molecular do metabolizante metenolona, apresentada a seguir indique o número de isômeros opticamente ativos na metenolona. Então, turminha, você já sabe, eu tenho que achar o número de carbonos quirais e aí levar na formulinha 2 elevado a n. Então, aqui é um carbono quiral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos quirais. Jogo na formulinha, 2 elevado a sétima. Eu tenho 128 isômeros opticamente ativos. Mais um exercício. A glicose é uma das principais fontes de energia para o ser humano, sendo também conhecida como açúcar do sangue. Atente à estrutura da glicose. No que diz respeito à isomeria ótica que ocorre com a estrutura da glicose, assinale a afirmação verdadeira. Vamos ter que fazer um por um. Na estrutura existem 2 átomos de carbono assimétrico. Então, carbono quiral. Esse é quiral, esse é quiral, esse é quiral, esse é quiral. Existem mais do que 2. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos quirais. Tá? Então, o certo seria, na estrutura existem apenas 2 átomos de carbono quiral. Isso ficaria mais bonitinho. Tá? Porque, sim, tem 2. Na verdade, tem 4. Mas não é essa alternativa que aparece. Apesar dela ser correta também. Se ela tem 4, quer dizer que ela tem 2 também. Mas não é essa que aparece no gabarito. Vamos continuar. Item B. O total de isômeros opticamente ativos gerados por essa estrutura é 16? Sim. Se eu colocar 2 elevado à quarta, eu tenho 16 isômeros opticamente ativos. Melhor alternativa, B. Vamos fazer mais um. Durante a produção do anti-inflamatório naproxen, um isômero inativo pode ser obtido conforme se observa nas seguintes estruturas. O tipo de isomeria que relaciona a forma inativa e a forma bioativa do naproxen é a... título de curiosidade, pessoal. Nós falamos muito que as propriedades físicas dos isômeros óticos, tá? Elas são idênticas. Que eu só consigo ver a diferença no desvio da luz. Porém, o nosso organismo, a parte biológica, também reconhece essa diferença. Tá? Então, não é só a luz que eu consigo fazer a diferenciação da forma de estrógeno ou levógeno, forma R ou forma S.
Tá? Nosso organismo também consegue fazer essa diferenciação, tanto é que aquele medicamento talidomida que nós falamos na aula passada, um resolvia o combate ao enjoo e o outro causava deformação no feto. Tá? Então, nosso organismo consegue ver essa diferença. Tá? Por isso o termo bioativo. Vamos lá. Eu consigo observar que só tem a posição do metil e do hidrogênio sendo trocadas. Tá? Quando eu digo posição, é só o lado aqui. Ó. Então, um desvia a luz para a direita, o outro vai desviar a luz para a esquerda. Isomeria ótica. Vamos lá, faltam só mais 2 exercicinhos e a gente acaba, hein? 2 não, vamos fazer um pouquinho mais, vai. Vamos tentar dar os 30 minutos de aula fazendo exercício. Unesp, Unifesp. Não é somente a ingestão de bebidas alcoólicas que está associada aos acidentes nas estradas, mas também a ingestão de drogas psicoestimulantes por alguns motoristas que têm longas jornadas de trabalho. Estudos indicam que o Brasil é o maior importador de dietilpropiona e fenproporex, estruturas químicas representadas na figura. Para as drogas psicoestimulantes, uma das funções orgânicas presentes na estrutura da dietilpropiona, aqui eu consigo ver a cetona e uma amina. Tá? E o número de carbonos assimétricos na molécula de fenproporex tem um carbono assimétrico aqui. Ó. É uma questãozinha teste, pessoal da Unifesp. A resposta seria observação da função cetona aqui, amina e um carbono quiral. Tá bom? Cetona e um carbono quiral. Unesp. A maior disponibilidade dos alimentos, em especial os industrializados, resultou no aumento da incidência da obesidade, tanto em crianças como em adultos. Em função disso, tem se tornado comum a procura pelas denominadas dietas milagrosas, que em geral oferecem grande risco à saúde. Também têm sido desenvolvidos diversos medicamentos para o emagrecimento, com menores tempo e esforço. Uma das substâncias envolvidas com essa finalidade é a subutramina, comercializada com diversas denominações e cuja forma estrutural é encontrada a seguir. Com base na forma estrutural da sibutramina, é correto afirmar que apresenta função amina, tá? É um organoclorado. Função amina primária, isso aqui é uma amina terciária. Apenas anéis alifáticos, eu tenho um anel alifático, mas também tenho um anel aromático. Apenas anéis aromáticos? Não, tem os dois, o alifático e o aromático. Isomeria geométrica, eu não tenho dois ligantes diferentes aqui na cadeia fechada e também não tenho duplas ligações, então não é. Um átomo de carbono quiral? Sim, eu tenho um átomo de carbono quiral. Tá aqui, ó. Um CH2 ligado a ele, essa é a estrutura de baixo, um nitrogênio e um hidrogênio. Esse é um átomo de carbono quiral. A sacarose e a lactose são dois disacarídeos encontrados na cana-de-açúcar e no leite humano, respectivamente. As estruturas simplificadas na forma linear dos monossacarídeos que os formam são fornecidas a seguir. Os tipos de isomerias encontradas entre as moléculas de glicose e dos monossacarídeos frutose e lactose são, quanto representados na forma linear, respectivamente. Então vamos lá. A glicose em comparação à frutose. Aqui eu tenho um aldeído e aqui eu tenho uma cetona. Então são isômeros de função. Agora, entre a glicose e a galactose, os dois são aldeídos e eu só troco a posição desses ligantes H e OH. Isso lembra a isomeria ótica. Então, a melhor alternativa, alternativa E. Glicose e frutose apresentam isomeria de função e glicose e galactose, isomeria ótica.
Um técnico de laboratório realizou testes com 5 substâncias para analisar a atividade ótica de cada uma delas. As formas estruturais das substâncias analisadas estão apresentadas a seguir. A molécula que apresenta atividade ótica é... Turminha, eu tenho que achar a molécula que tem carbono quiral. São 4 ligantes diferentes. Eu vou analisar essa daqui, ó. Um OH, uma carboxila, um etil e um hidrogênio. Então, o ácido hidroxibutanoico, tá? É o que apresenta isomeria ótica. Alternativa E. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é... Aqui, pessoal, vou precisar da ajuda de vocês. Espero que vocês desenhem essa estrutura aí no seu caderninho, tá bom? Fica mais fácil de entender. Olha só. CH3 tá ligado... Aqui não é um CH2 não, turminha, ó. É um CH e aparece 2 vezes. Então, é um CH dupla CH. E aí tá ligado a um CH. E nesse CH tem um CH3. Depois está ligado a um carbono, dupla O, porque o único jeito de estabilizar esse carbono é com 4 ligações. E a única forma disso aqui ficar estável é se eu fizer uma ligação dupla com o oxigênio aqui para cima. Tá bom? Então desenha cada uma dessas estruturas. Tem aqui, ó, para você conferir se você acertou. E aqui o que a gente queria. Nós queríamos uma molécula que fosse insaturada, heterogênea, eu tenho nitrogênio aqui como heteroátomo, ramificada, tem um CH3 aqui para baixo, e fosse um composto com carbono quiral. Melhor alternativa, alternativa B. Turminha, vou encerrar a aula por aqui, tá? Para não ficar muito grande o vídeo, mas tem mais esse exercício que eu vou deixar vocês pausam aqui, tá? E depois o gabarito para vocês conferirem. Turminha, foi um prazer e até a nossa próxima aula.